de escrever, de estudo, de lives, de produzir coisas para nos ajudar aí nesse processo de compreensão dessa realidade tão dura que nós estamos vivendo, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje o nosso tema é Mundo do Trabalho e Organização Sindical em tempos de pandemia. Os nossos palestrantes de hoje, eles dispensam apresentações, mas é sempre importante a gente falar, para além de todo o papel intelectual que eles cumprem, né, atualmente, da disponibilidade militante que os dois têm para o Sindicato Nacional, que também é o sindicato deles, né, que são professores da nossa categoria, e sempre são super solícitos com os convites do Andes. Então, a gente quer muito agradecer a vocês que nos ajudam não só a pensar a realidade, né, a nos fortalecer e nos armar aí diante dessa conjuntura, né? Então, a Virgínia é professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, ainda está no programa de pós-graduação, o Ricardo é professor da Unicamp, e ambos com inúmeras produções discutindo a questão do capitalismo, do mundo do trabalho, e é um pouco essa contribuição que eles vão fazer aqui para a gente hoje. Então, a gente combinou aqui que vai começar com o Ricardo e depois a gente passa para a Virgínia. E quem tiver pergunta, pode ir botando nos comentários, facilita para a gente se botar a palavra pergunta, porque aí a gente já fica mais fácil de visualizar e a gente passar para os nossos convidados, né? Então, professor Ricardo, é com você. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Muito bem, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Evelyn, por esse convite. É um prazer poder fazer esse debate com o nosso Sindicato Nacional. É um prazer também encontrar novamente a Virgínia. Acho que já fizemos umas tantas lives, né, nesse período todo que nós acabamos encontrando esse sobretrabalho, digamos assim, né, que de um modo tem nos ajudado a sobreviver e refletir sobre um período tão difícil que nós estamos vivendo, né? Como o tempo é pequeno e a questão sindical é o foco, eu vou ser muito breve, digamos assim, no desenho das questões mais de fundo, né? Eu vou, inclusive, remeter a quem tiver interesse a um pequeno livro, e-book, que eu publiquei, chama-se Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, pela Boitempo, e eu falo com tranquilidade, divulgo com tranquilidade esse livro, porque os possíveis ganhos, tanto desse meu livro, quanto da coleção Pandemia e Capital, dos livros publicados em e-books, serão todos doados para o MTST, né? Mas eu cito esse livrinho porque ele me obrigou a pensar um pouco alguns pontos fundamentais. E o primeiro ponto fundamental, para ser muito econômico aqui no nosso tempo, né, é que a pandemia amplificou um sistema de metabolismo antissocial do capital, para lembrar aqui uma formulação que aparece originalmente no Marx, e que é longa e de modo muito ricamente desenvolvido pelo Stephen Mesars, né? E mais recentemente por um jovem pesquisador marxista japonês de Osaka, Keiichi Saito, né? Que acaba de publicar um artigo na Historical Materialism, aquela revista inglesa, né? De língua inglesa, onde ele apresenta a conferência que lhe deu o prêmio ano passado, em novembro do ano passado. Eu estava presente lá em Londres, no seminário em que ele fez essa apresentação, né, tratando da importância desse conceito, que eu já trabalho com ele há muito tempo, né, mais precisamente desde os sentidos do trabalho, que é um pouco um dos eixos teóricos do meu livro, né? E o sistema de metabolismo, que eu estou chamando de antissocial do capital, né, ele é profundamente destrutivo, porque ele tem uma lógica que é expansionista e, no limite, incontrolável, né? O Mesaro cita, e isso não é pouco, que dois sistemas distintos tentaram controlar, né,
o sistema de metabolismo antissocial, nos meus termos, ou sistema de metabolismo social do capital, nos termos do Mesaros, né? Esse sistema é profundamente destrutivo em relação ao trabalho, à natureza e à humanidade, portanto. E a chave analítica desse conceito de sistema de metabolismo social, ou, nos meus termos, sistema de metabolismo antissocial, está em que é uma chave analítica para fazer uma análise crítica profunda da destruição da humanidade e da destruição ambiental, uma vez que a natureza humana e a natureza orgânica e inorgânica são partes absolutamente conectadas de um todo. Então, não é possível fazer uma crítica ao trabalho desconectada desse todo, como não é possível fazer uma crítica ambiental desconectada da destruição que existe a partir do próprio mundo da produção, tá certo? E isto, segundo ponto, isto se acentua brutalmente em relação ao trabalho, tá certo? O que significa isso, né? O trabalho, digamos assim, eu vou colocar de outro modo, a pandemia, quem causou essa destruição do trabalho que nós estamos vendo hoje? Ela simplesmente desnudou o quadro perverso e amplificou exponencialmente as tendências que já existiam desde 1973 e, particularmente, na viragem desse século XXI, não é? E que se agudizou a partir da crise estrutural de 2008, 2009, ou seja, do segundo momento, né, da crise estrutural, aquele que ocorre em 2008, 2009, e a partir de então, nós tivemos um desenho do mundo do trabalho que digamos assim, se intensificou, e sem ele a gente não consegue dar conta do sindicato. Eu vou tentar ser muito breve neste ponto para ter uns minutos mais para tratar da questão sindical. Que modalidades de trabalho estão sendo gestadas, tá certo? Pelos experimentos do capital, pelos laboratórios do capital em curso em escala global e em processo acentuado no Brasil. Fundamentalmente, né? E desculpem de novo, porque são ideias que a gente precisaria aprofundar mais, né? São complexas, mas a gente tem um tempo, até pelas tantas atividades que temos e pelo desgaste que é trabalhar com uma maquinaria digital desse tipo, né? A gente tem que ser breve, mas eu quero enfatizar o seguinte, né? O sistema, então, produtivo do capital do nosso tempo, ele criou um monstrengo social, um Frankenstein social, né? Para lembrar esse romance espetacular, né? Que marca aí, digamos, os inícios da burguesia, né? Do mundo moderno, da modernidade burguesa. E nesse, digamos assim, nesse processo, há uma combinação de dois elementos garantida por um terceiro. Os dois elementos podemos resumir no seguinte: primeiro, há uma intensa mutação tecno-informacional digital que vem se desencadeando desde a década de 70, como eu já disse, do século passado, mas se agudizou neste século XXI, né, que faz com que a cada dia um invento tecnológico novo, né, abre uma nova guerra entre as corporações. A mais brutal hoje, a mais visível, e nós podemos falar dela no debate, é a da Apple norte-americana com a da Huawei chinesa. Para dar uma ideia da tragédia que isso significa, né, porque o avanço técnico-científico e informacional é plasmado por relações de produção capitalista e não tem como objetivo, né, a melhoria das condições de vida da população, mas, pelo contrário, qual corporação, Apple ou ou Huawei, qual delas é que vai ter o controle da internet 5G? Bom, a guerra, a Virgínia sabe muito melhor esse tema do que eu, vou só me arriscar aqui, mas um pouco do embate geopolítico hoje entre os Estados Unidos e a China decorre quem vai controlar, tá certo, o mundo digital e a de quinta geração, né, 5G, no próximo período. Né? E nós estamos vendo que os Estados Unidos acaba de pressionar a Inglaterra para a Inglaterra romper, né, limitar e restringir e eliminar o espaço da Huawei chinesa e assim por diante.
Só que esse enorme avanço técnico-digital é fundado na superexploração do trabalho, ou na exploração intensificada do trabalho. 2 exemplos muito rápidos também. A Apple produz grande parte da sua produção de smartphones assemelhados, celulares, etc., na Foxconn, que é uma grande empresa de montadora, né, de terceirização global, que tem, digamos assim, atividade produtiva na China, o capital é taiwanês, né, mas ela atua, digamos assim, com grandes unidades do espaço chinês, em que, em 2010, dada o alto nível de exploração e opressão do trabalho, houve 17 tentativas de suicídio, dos quais 10, lamentavelmente, ocorreram, eu trato disso nos sentidos do privilégio da servidão. E a Huawei junto com a Alibaba e outras empresas chinesas que estão, digamos assim, no top, né, da produção digital na maquinofatura mundial chinesa, ou da maquinoindústria, né, ou da manufatura, digamos assim, industrializada da China hoje, que é a maior do mundo, a Alibaba e também a Huawei utilizam-se, só para que você tenha uma ideia, o chamado sistema 996, que é simples assim, e que gerou várias greves por parte do operariado chinês nesses períodos, nessa década mais recente, né? Eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, portanto, 21 horas, você tira aí o desconto de refeição, tem uma jornada intensíssima, 6 dias por semana, por isso chamado sistema 996. Bom, dá para ter uma ideia da tragédia. Mas o mais trágico é que, para além dessa exploração fabril industrial na maquinofatura do mundo, tá certo? E que se esparrama para a China, na Índia o quadro é mais complexo ainda, a gente pode tratar disso depois, Brasil, México, África do Sul, leste, etc. Tá? Este avanço técnico-científico e informacional caminha com um protótipo de trabalhador e de trabalhadora, sempre contemplando a divisão sociossexual, racial e étnica do trabalho, né? Onde há, digamos assim, destruição dos direitos do trabalho é condição sine qua non para os capitais. Porque eles criaram uma alquimia perversa, né, que é criar a figura do empreendedor, prestador de serviços, né? E por ser empreendedor, e na medida em que as empresas, as plataformas, todas elas, Uber, Amazon Turkey, toda essa, que gerou toda essa movimentação importante das greves do dia 1º de julho e 25 de julho aqui no Brasil e em outros países, inclusive na América Latina foram vários, né? Quer dizer, uma massa de trabalhadores e desprover legislação social protetora do trabalho. E isto, eu não posso mais aprofundar isso aqui, senão o tempo não vai permitir falar dos sindicatos, mas isso criou o protótipo ideal do trabalho que os capitais já estão nos seus laboratórios de experimentação levando adiante. Uma classe trabalhadora o mais intermitente possível, o mais na informalidade possível, tá certo? Desprovida, portanto, de todos os direitos do trabalho, né? De tal modo que ela vai receber pelo que trabalhar. Como é o caso dos entregadores e das entregadoras, embora neste caso, né, dos entregadores de motos e de bicicletas, no caso brasileiro e mesmo mundial, a prevalência é masculina. Em vários outros casos, a prevalência é feminina. Quando a gente vai para o complexo da Amazon e Amazon Turkey, já é uma coisa muito mais abrangente ainda, porque a Amazon hoje, você pode fazer qualquer tipo de trabalho contratando a Amazon Mechanical Turkey, e a partir daí ela explora uma massa imensa de trabalhadores que ela não chama de trabalhadores. Por isso que está uma luta hoje, aqui dos aplicativos, tá certo? Regulamentar o trabalho desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, de modo que eles não sejam vilipendiados. Porque o mais nefasto aí, para os capitais, além disso que eu mencionei, e da existência de uma força sobrante monumental de trabalho, a individualização, a empreendedorismo, a informalidade, a intermitência e a invisibilidade. E tudo isso cria uma situação onde as maquinações, temos de debater depois, o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, são modalidades não iguais, elas são aparentadas, mas não são iguais, ele vem se mostrando, no nosso caso das universidades, né? E não é um problema brasileiro, nas universidades
europeias, o home office já é meio considerado como algo que é, aspas, inevitável. O que é, quando se pensa que o fundamental do ensino, em todas as suas esferas, é a interação rica que há entre professor-aluno, professora, alunas, etc. Uma interação intersubjetiva, né, que o mundo digital arrebenta. Arrebenta até num ponto precedente que decorre, né, de que há uma parcela dos alunos das escolas públicas, né, dos estudantes e das estudantes das escolas públicas, conseguem ter, tá certo, acesso a um sistema mínimo internetico capaz de realizar um trabalho. Mesmo que viesse a conseguir, né, é um problema profundo e eu não posso falhar aqui que as consequências nefastas são imensas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os sindicatos, então, e outra, este trabalho uberizado, vou chamar assim, depois podemos, eu gosto dessa expressão, trabalho uberizado vale como walmartização do trabalho, vale como trabalho fordista, trabalho toyotista, trabalho taylorista, pegou, né? A Uber foi, digamos, o protótipo disso, a origem disso está no Zero Hour Contract na Inglaterra, isso no período contemporâneo, segundo a minha análise, mas o fundamental era que tem um potencial de expansão para todas as atividades de serviço, ou quase todas, tá certo? Quase todas, porque a intermitência pode garantir o que o Guedes falou há dias atrás. Criar uma situação de trabalho onde ganha quem recebe pela hora que recebe. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Nós já temos na universidade, né, e na educação em geral, exemplos enormes. O ensino privado superior está demitindo em massa. Até a semana retrasada já tinha mais de 1.000 professores demitidos, não é? Porque você cria o ensino à distância, robotiza atividades que podem ser robotizadas e cria, digamos assim, um bolsão de desempregados. E isso desafia os sindicatos, tá certo? E desafia os sindicatos nos seguintes pontos. Primeiro, o sindicato estava acostumado, nossos sindicatos, digamos assim, aquela classe trabalhadora que atuava no espaço do taylorismo e do fordismo. Isto é cada vez menos presente. Com parênteses, há muitos setores que ainda são tayloristas e fordistas, por suposto. Né? Mas, em nenhum deles que eu pude acompanhar e pesquisar, nem no modelo japonês, nem nos modelos, digamos assim, da acumulação flexível nos Estados Unidos, da Europa Ocidental, todos eles já são profundamente permeados do chamado toyotismo, né, desde os anos 70, e mais recentemente a partir desse flagelo brutal, porque a uberização do trabalho cria uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, professores, professoras, arquitetos, arquitetas, advogadas, trabalhadoras do care, trabalhadoras domésticas, jardineiros, etc., eletricistas, todos podem ser, digamos assim, uberizados. E o risco da individualização, tá certo? Porque um dos problemas mais complexos do chamado home office é que você arrebenta, né, a ação coletiva, arrebenta a sociabilidade que há no trabalho, né, e você, digamos, indivíduo, trabalhador ou trabalhador isolados. Então, os sindicatos, primeiro, eles estão obrigados, nosso sindicato nacional, os sindicatos de trabalhadores da indústria, do trabalhador dos serviços, com as suas especificidades, né? Estão obrigados a entender essa nova condição do trabalho, ou o que eu venho chamando há alguns anos, essa nova morfologia do trabalho, que é plasmada por relações de classe, gênero, geração, etnia, qualificação, não qualificação. Claro, é impossível você ter uma indústria automotiva, né, funcionando em home office, mas você pode ter atividades em home office, né, dentro da cadeia global que produz os automóveis, né? E você tem muitas atividades. A Petrobras, o presidente da Petrobras, o CEO da Petrobras, disse um mês atrás que 40% da Petrobras já poderia entrar em home office, tá certo? Depois da pandemia, porque se mostrou extremamente rentável para a Petrobras. E lembre-se que uma das atividades, uma das ações mais que tivemos na viragem do ano passado para cá, foi a greve exatamente dos trabalhadores da Petrobras, que foi vitoriosa, aliás. Segundo elemento importante é que os
sindicatos estão obrigados a não só avançar nas lutas imediatas dos seus representados, trabalhadores e trabalhadoras, mas estão obrigados a refletir sobre quais são as questões vitais do nosso tempo e por que esta tragédia social se abateu sobre a classe trabalhadora. Eu já estou vendo que meu tempo já completou, então eu vou fechar. Essa enorme tragédia social que se abateu sobre a classe trabalhadora vai obrigar, eu vou usar então uma fórmula sintética, né? Vai obrigar os sindicatos a agirem também como se fossem movimentos sociais, tá? Como se fossem movimentos sociais. O que significa isso, né? Nós temos que discutir quais são as questões vitais do conjunto que compõe a classe trabalhadora, rompendo com aquele sindicalismo burocrático, institucionalizado, de base taylorista e fordista, porque a indústria hoje, tá certo? Não é institucionalizada, não é verticalizada, mas tem conformações, né? Que ela vai avançando ao longo de uma cadeia produtiva que vai obrigar que os sindicatos entendam essas digamos assim, esta forma de ser dos seus representados e, mais do que isso, tá certo? Que ele jogue energia, e para isso é preciso ser um sindicato de classe, jogue energia para ajudar na reinvenção de um novo modo de vida. Nesse meu e-book que eu me referi há pouco, eu tentei tratar desta reinvenção. Nós temos que reinventar um novo modo de vida e o sindicato é parte disso. Eu não quero passar, além dos 4 minutos quase que já passei, eu paro por aqui e depois voltamos. Agradeço por essa primeira rodada e deixo a bola agora com a minha querida Virgínia. Obrigada, Ricardo. O e-book do professor Ricardo está valendo a pena, está excelente. Eu já li 2 vezes, professor. O texto está muito bom. Ai, que bacana. Muito propício para esse contente. tempo. Estou escrevendo um texto, já estou dialogando ali com as suas indicações. Super, super indico também. Então, vamos passar para a querida Virgínia, que agora também vai ter 15 minutos com tolerância, tá, Virgínia? Pode deixar. Seu microfone está fechado, Virgínia. Ai, a gente sempre esquece. Não vai poder dar aula remoto, ó. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui. Boa noite, Eblin. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Roselane. O Andes é a nossa casa, então é um lugar em que a gente sempre se sente bem e sabe que está enfrentando os desafios do nosso tempo. E os desafios, acho que o Ricardo, adorei falar depois do Ricardo, porque o Ricardo já apresentou, fez uma síntese poderosa do que está vindo, e eu vou um pouco complementar o que o Ricardo trouxe. Nós estamos já em mais de 85 mil mortos por uma pandemia. A crise econômica não é causada pela pandemia. A pandemia apenas, como já disse o Ricardo, desnuda as condições não só do trabalho, mas as condições dramáticas da desigualdade e das opressões sobre as quais o capitalismo se implanta, e a tendência à generalização do trabalho remoto, no caso dos docentes, é um desafio gigantesco que talvez uma boa parte não esteja se dando conta do que isso significa no conjunto da vida e não apenas na imediatez da vida de cada um, não é? Vale lembrar que o ingresso no trabalho por plataforma, e esse aqui eu estou tirando de um artigo recente da Úrsula Ulls, que é muito interessante, em que ela diz que esse trabalho por plataforma, mesmo antes da pandemia, significa dividir as tarefas numa sequência de tarefas intercambiáveis, padronizar as diferentes tarefas. Em segundo lugar, essas tarefas, esses trabalhadores precisam estar conectados permanentemente a aplicativos. E
porque através dos aplicativos que novas tarefas são notificadas. E eles têm de ser super ágeis para aceitar ou encaminhar os procedimentos. E, em terceiro, esses trabalhadores são monitorados e gravados de perto, com todas as suas ações sendo capturadas digitalmente, seja por rastreamento por GPS, por contagem de teclas utilizada, por captura de webcam, como aqui, ou gravação de voz, ou com registro digital, outros tipos de registro digital, e inclusive com avaliação de conteúdo emocional desses trabalhadores. Em outros termos, isso significa que a generalização do uso de plataformas, inclusive aulas remotas, envolve um nível de vigilância sobre os trabalhadores sem precedentes. É um controle impressionante exercido daqui para frente sobre os trabalhadores. A brecha que está sendo aberta para as aulas remotas é uma brecha, já não é uma brecha, é um abismo, é uma brecha para a precarização do conjunto do trabalho docente. Uma parte dos professores do Andes é concursado, fez concurso. Nós já sabemos, e sabemos disso na pele, o quanto as expropriações de direito foram criando camadas diferentes de docentes que têm direitos diferentes a cada geração. Aqueles que tinham direitos plenos, depois os que tinham um pouco menos de direitos, e a cada vez as novas gerações que ingressam na universidade, a cada vez mais difícil esse ingresso, com menos concursos públicos, com uma concorrência maior e mais intensa, com menos direitos, ingressam com menos direitos. E, de alguma maneira, ficam felizes e têm razão de ter conseguido passar por esse funil. Mas tem de prestar atenção que nenhum desses trabalhadores que acreditam que mesmo os direitos menores estão garantidos, não terão seus direitos garantidos caso isso se generalize, essa educação por aplicativo se generalize nas universidades públicas, porque em breve suas tarefas serão recortadas e uma parcela delas será destinada a trabalhadores que não farão mais concurso público, que não serão mais trabalhadores públicos, que não terão mais os direitos da docência. E eu não estou nem falando dos direitos sociais, como aposentadoria, saúde, e autonomia de preparação do seu trabalho. Essa parte da autonomia tende a desaparecer. As pessoas, muitas estão achando que se trata simplesmente de uma certa comodidade de fazer a partir do trabalho dentro de casa, sem precisar se deslocar, sem ter de fazer o incômodo do deslocamento. Não se iludam. A tendência é o corte da autonomia docente, o recorte da atividade docente, como já está sendo feito na universidade privada, na qual os antigos professores, sobretudo alguns com mais estrada, estão sendo demitidos e os novos professores ocultam as suas qualificações para serem agora admitidos como tutores. São professores, são formados, ocultam sua formação para serem admitidos como tutores. E essa questão não é uma questão pequena, porque se a gente pega os dados da OIT de 30 de junho recente, o desemprego que está em curso, acelerado pela desqualificação total da vida pelos governos, pela grande maioria dos governos, é importante que se diga, significa
um desemprego massivo. Desemprego massivo não significa que as pessoas vão ficar sem trabalhar, porque não é possível sobreviver nas sociedades capitalistas sem algum tipo de processo de trabalho. Isso significa uma concorrência exacerbada no universo do trabalho e um rebaixamento generalizado das condições do trabalho e de vida do conjunto da população. Acho que essa é uma grande questão, e eu estou inteiramente de acordo com o Ricardo, de que os desafios para os sindicatos são gigantescos. Ontem, a Oxfam soltou um relatório, não é? Um relatório de quem paga o custo. E nesse relatório, o que fica absolutamente impactante é que a perda de direitos se aprofunda, o empobrecimento se aprofunda aceleradamente já agora, mas as tendências apontadas são de piora daqui para frente. Nos termos do relatório da Oxfam, falando sobre a América Latina, a partir de dados do Banco Mundial e do FMI, considera que a América Latina como um todo deverá enfrentar uma contração de 9,4%, uma das mais severas do planeta. E são os mais vulneráveis que pagam a conta. Até 52 milhões de pessoas podem cair na pobreza e 40 milhões podem perder seus empregos, um retrocesso de 15 anos para a região. Esse é o texto da Oxfam. Mas a Oxfam alerta: a Covid não afeta a todos igualmente. Há um setor da população que fica imune ao contágio da crise econômica. Desde o princípio dos isolamentos, 8 novos bilionários surgiram na América Latina e Caribe, ou seja, pessoas cujos patrimônios superam $1 bilhão. As pessoas muito ricas aumentaram sua fortuna em 48,2 bilhões desde março de 2020, o que equivale a 1/3 do total dos pacotes de estímulo de todos os países da região, e eu acrescento que esses pacotes de estímulo foram majoritariamente destinados para as próprias classes dominantes e não para a maioria da população. Portanto, é muito importante que esse desafio aos sindicatos, que o Ricardo já apontou, e eu estou inteiramente de acordo com ele, e eu vou enfatizar um ponto: é preciso e é urgente que os sindicatos mantenham a luta pela defesa dos seus direitos, mas que saibam que, se não tiver direitos para ninguém, não haverá direitos para os docentes do ensino superior, nem haverá direitos. Se houver direito, será para um grupúsculo muito pequeno que estará completamente aderido às classes dominantes e vivendo da miséria dos demais. E eu acho que essa é uma questão gravíssima. É característica dos sindicatos a defesa corporativa. É, infelizmente, uma tragédia da história sindical o fato de tenderem para a burocratização, para uma vida integrada e com pouca aeração para o conjunto das lutas. Eu acho que esse não é o caso do Andes, mas é o caso de muitos sindicatos. Além disso, como nós sabemos, os sindicatos de trabalhadores são muito frágeis frente aos avanços patronais. E, atualmente, os avanços patronais se dão de uma forma de pressão absolutamente abusiva, que deixam todos os trabalhadores de cada setor absolutamente temerosos de perderem os seus empregos e, portanto, ainda mais frágeis para a invasão patronal. E isso vale também para o setor público. Nós vimos a catástrofe do Futurice, mas nós viemos acompanhando nos últimos 50 anos as seguidas
investidas do setor privado sobre a educação pública, inclusive mais ou menos legitimadas por governos ditos progressistas, né? Como foi a EBSER, como foi o REUNE, que, fazendo o que a gente queria que fizesse, aumentar as vagas do público, expandia a universidade pública, amarrava a universidade pública num contrato de gestão de tipo privado, que é alguma coisa a lastimar, porque isso significa amputar possibilidades de enfrentamento futuro. E o desafio dos sindicatos é um desafio gigantesco, mas não só dos sindicatos. É um desafio para o conjunto dos trabalhadores. Eu acho que é isso que a gente precisa ter claro hoje, que os sindicatos precisam, eles, entender o que está acontecendo, mas os trabalhadores da educação precisam ter claro que o que se está fazendo é aniquilar aquilo pelo qual eles batalharam tanto para chegar lá, que é a capacidade de uma educação pública, laica, uma educação que tenha uma referência social, que tenha a possibilidade de ser uma educação crítica. Essas questões estão em jogo, porque nós não temos só uma pandemia. Nós, desgraçadamente, temos uma pandemia, temos uma crise econômica, que é uma crise internacional, mas nós temos um governo proto-fascista. E essas questões não são questões menores, são questões dramáticas na nossa vida. Eu nunca imaginei estar vivendo alguma coisa desse tipo na minha existência. Se imaginava que as ameaças proto-fascistas tivessem ficado para trás na noite sombria dos tempos históricos, mas elas estão aí, estão avançando na nossa frente. Esse período de um certo silenciamento de Jair Bolsonaro e a fuga do Weintraub para os Estados Unidos, fuga premiada para os Estados Unidos, não significa o fim do ataque ao conjunto da institucionalidade democrática. Portanto, nós estamos vivendo esse ataque, o ataque à educação, que vem no rastro da pandemia, sugerir que o home office e o ensino remoto ou a educação à distância, que são coisas bem diferentes, possam substituir a docência presencial de maneira equivalente, é um engodo, mas é um engodo dramático. Não é um engodo pequeno no qual vamos cair. É como simplesmente atirar no próprio pé. Lógico que nós temos de manter contato com nossos estudantes. É claro que nós não podemos perder o contato com nossos estudantes. Ao contrário, eu imagino que desde o início da pandemia, muitos docentes reforçaram o contato com seus alunos. Isso se chama sociabilidade. Mas reforçar o contato com os discentes não significa falsificar a atividade docente. Significa garantir uma reflexão comum, garantir uma proximidade, uma relação humana e uma relação social que precisam, de fato, ser mantidas entre instituições, entre universidades, escolas, etc., professores e alunos. Isso é uma coisa. Outra coisa é falsificar a educação que nós fazemos. Porque se nós falsificarmos, será essa falsificação que vai ser imposta como prática no próximo passo. E eu estou falando da educação porque é talvez o mais desesperante de maneira imediata aqui no Andes. Mas a questão é que, ainda que a gente resista, a gente vai ter de enfrentar o conjunto das transformações que está sendo colocada para o mundo do trabalho e para o mundo da vida, não apenas nas nossas salas de aula, mas também nos nossos sindicatos. E eu chego aqui, eu também não quero tomar muito tempo, eu acho que os sindicatos têm muito a aprender. E talvez tenhamos, eu quero fazer, uma pequena provocação, mas não é uma provocação provocativa, é uma provocação de vida, de aprendizado. O que será que os trabalhadores de aplicativo, os uberizados, têm a ensinar a essa classe trabalhadora com direitos? O que é que eles têm de dizer a essa classe trabalhadora
com direitos. Porque até aqui a gente está como se fôssemos dois mundos, os com direitos e os sem direitos. Os sem direitos denunciando, é claro, o privilégio dos com direitos, e isso nos separa. O que é que nos une? É essa pergunta que nós temos de fazer. E o que eles têm a trazer para a gente como capacidade de luta e de organização? Precisamos aprender para ontem isso aí. E eu quero concluir a minha fala. O desafio é enorme, e é um desafio de todos os dias, gente. É um desafio. Não tem. Quando a gente está diante dessas situações e que tendem a ser naturalizadas não só pelos nossos governos, mas também, de alguma maneira, pela própria grande mídia proprietária, a gente tem de, o tempo inteiro, nos sacudirmos para enxergar que a tragédia não está logo ali, longinho, não. Já está dentro das nossas casas. Nós já estamos vendo polícia política perseguir, nós temos um governo que está armando trabalhadores das polícias para andar pela rua fora do seu horário de trabalho. Nós estamos assistindo a isso, nós não podemos assistir, nós temos que reagir a isso. Nós não podemos admitir uma vida desse tipo, nós não podemos admitir o genocídio. E é para aí que esse tipo de governo nos encaminha ao lado de uma crise que favorecerá esse tipo de comportamento, porque simplesmente vai desqualificar ainda mais as pessoas que perdem seus empregos, e em especial aqueles mais oprimidos. E eu queria concluir dizendo que nós temos 5 lutas, que são 5 lutas que nós temos de fazer juntos. O enfrentamento ambiental. A questão ambiental não é uma questão de uma floresta distante, embora seja também. A questão ambiental é hoje a comida das nossas crianças e, pior ainda, a água que bebemos, que está grandemente envenenada por agrotóxico. É uma questão feminista, é uma questão do enfrentamento do trabalho da reprodução feminina, e sem esse enfrentamento serão as mulheres que levarão pegarão mais forte o peso dessa cornucópia desgraçada de crises. Nós temos de enfrentar o racismo em todas as suas formas. O racismo estrutural é a forma pela qual o capital se aproveita para desqualificar ainda mais uma parcela da classe trabalhadora, homens e mulheres iguais a nós, brancos, iguais a qualquer cor, porque ninguém escolheu a cor da pele. Nós temos de enfrentar a homofobia e, no conjunto dessas lutas, temos de lembrar que somente o trabalho é o cerne, somente o trabalho reproduz capital. Portanto, essas 5 lutas só têm coerência e consequência se juntas caminharem para enfrentar o capital. Obrigada. Obrigada, Virgínia. Olha, tem a pergunta e tem questões aqui sobre a fala de vocês. Vamos tentar fazer 2 rodadas, porque acho que tem muitas questões, né? E para vocês terem um tempo, não dá 3 minutos para vocês, que não seria justo isso, né? Com esse monte de comentários que a gente teve aqui. Primeiro, vários elogios a vocês, de como que vocês, que a falas brilhantes de vocês, como que vocês contribuem para a nossa reflexão. O Carlos Augusto Júnior, da UF, ele falou que vão importar o trabalho remoto generalizado para a formação de lucro, né, via superexploração do trabalho. A Larissa Santos, ela faz uma pergunta: o trabalhador uberizado pode ser considerado um trabalhador assalariado, mesmo recebendo por corrida? A Larissa de Sergipe está perguntando, né? Depois a Marta Pessoa, ela faz um comentário, né, que as aulas remotas são precarização do professor e da professora e um processo de esvaziamento dos conhecimentos para os filhos da classe trabalhadora, né? Corroborando com o debate que a Virgínia traz também, que o Ricardo traz. A Raquel Lira vai apontar que o Sinasef também está passando pela mesma situação, né, que o ANDE, Sindicato Nacional, mas que existe uma pressão grande sobre a educação básica. Acho que essa também é uma questão importante para nós, pensar como que essa pressão
exercida na educação básica e que tem muito a ver com essa necessidade retomada da força de trabalho ao mercado, né? Porque com escola pública fechada, não tem onde deixar os filhos da classe trabalhadora, né? Então, essa pressão na educação básica também acaba fazendo uma pressão na educação superior, né? A Heloísa Gouveia vai falar que é uma ilusão a questão do escritório em casa, né? E aí tem uma questão importante, eu comentava com a Virgínia antes da gente entrar, e que também, para que vocês possam dialogar, o sindicato que atende os trabalhadores de 8 ministérios em Brasília, que pega gestão, planejamento, os trabalhadores da CAPES, CNPq, eles fizeram uma pesquisa com os seus sindicalizados e 83% respondeu que o trabalho remoto é muito bom ou bom. E essa, para nós, é uma informação que impacta muito, né? Porque é isso que a Heloísa fala, essa ilusão de que estar em casa é uma condição mais confortável, né? O professor Ricardo fala no texto dele, né, que aparentemente tira do trabalhador a saída e vinda do trabalho, né, diminui esse tempo, mas se vocês pudessem abordar um pouco, e as questões negativas? Tem de positivo estar em casa, estar com a família, sair do trânsito, talvez se alimentar melhor, mas e todo o conjunto de outras coisas negativas? O professor Ricardo também falou um pouco da questão, isso acaba se tornando um desafio para a organização sindical, como que a gente chega num trabalhador que está em casa, não está mais no local de trabalho, como que vai ser a organização sindical, né? Como que se sindicaliza, né? Então, essa também é uma questão para nós. A Raquel Lira fala que os professores não estão reconhecendo, né, a situação, tendo dimensão da situação e não estão conseguindo enxergar caminhos, alternativas que nós deveríamos seguir, né? E o movimento sindical tem que combater. Então, quais seriam as nossas alternativas diante de uma categoria que talvez resista pouco ao ensino remoto, né? E diante dessa conjuntura que nós estamos vivendo? O Guinter vai elogiar, excelente debate, parabéns toda vez que alguém escreve Sindicato Nacional, aparece Indicador Nacional, né? O Sindicato Nacional pela organização dessa apresentação. Gostaria que o professor Ricardo e a professora Virgínia falassem mais sobre uma questão da tentativa de esvaziamento do sentido do trabalho para esse segmento da classe trabalhadora que opera nos aplicativos. Há um forte investimento ideológico por parte de empresas, da imprensa burguesa, para que vejam como vendedores autônomos, etc. E como essas recentes mobilizações, como o break dos entregadores, né? Como isso tudo vai mostrando as contradições. E como fica a organização sindical nessa realidade? Como dialogar com essa realidade? Então, querem fazer esse primeiro bloco? Talvez a gente faça um primeiro bloco pegando essa coisa mais do ensino remoto, trabalho remoto, desafio mais para o movimento sindical da organização, e depois a gente abre um outro bloco, pode ser? Pode sim. Ricardo começa, porque a Virgínia acabou de falar, pode ser? Posso sim, posso sim. São muitas questões. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, professor. Então, são muitas questões, né? Então, talvez valha a pena começar dando algumas delas. Se der, eu faço um comentário geral sobre todas. A primeira é aquela que envolve o teletrabalho ou o home office, tá certo? Ou seja, a capacidade que as empresas têm, né, de utilizarem-se da força de trabalho em espaços, né, que podem ser fora da empresa. É importante lembrar que, juridicamente, tem diferenciações entre o teletrabalho e o home office. Por exemplo, no teletrabalho, pela legislação que nós temos vigente, né, no teletrabalho, a empresa não necessariamente controla a jornada de trabalho, a empresa não pode fazer pagamentos adicionais e ela pode só fazer reembolsos, por exemplo, internet e outras que, porventura, os trabalhadores e as trabalhadoras possam fazer, ter nas suas casas. E, por sua vez, pode ser mais sazonal, trabalho, ele, digamos assim,
como é a jornada de trabalho no espaço da empresa, tá certo? E, ao mesmo tempo, né, digamos assim, os direitos trabalhistas do trabalhador ou da trabalhadora do home office, né, deve ser igual aos direitos trabalhistas daquele trabalhador ou trabalhadora que trabalham na empresa, ou quando eles trabalham na empresa. Isso só para fazer uma distinção que é mais do âmbito da justiça do trabalho e do direito do trabalho. A primeira coisa que é importante entender, viu, Eblin, é que é compreensível por que 83% desses trabalhadores e trabalhadoras, funcionários públicos, viram positivamente o trabalho remoto neste momento. Por quê? Em primeiro lugar, porque quem pode fazer o trabalho remoto hoje, tá certo? Tem a sorte que não tem a maioria da classe trabalhadora brasileira. Não pude tratar disso aqui, mas nós sabemos que antes da pandemia, 40% da classe trabalhadora, 40 milhões de trabalhadores já estavam na informalidade clara, a taxa da informalidade chegou a 40%, 39 ponto alguma coisa em fevereiro deste ano, tá certo? E óbvio que trabalhar no espaço de casa, num contexto pandêmico, você tem a possibilidade de defender-se do pior. E o que é o pior? Digamos assim, a contaminação de uma doença que pode passar de modo desapercebida, como pode passar também de modo letal. Ninguém sabe como que o coronavírus vai atuar no A, B e C. Seja idoso, nós já vimos idosos de mais de 100 anos com comorbidades saírem vivos e crianças de meses ou de poucos anos, né, não suportarem. É de fato, um vírus muito desconhecido até o presente. Mas o segundo ponto importante é o seguinte, né? É preciso saber que a balança entre capital e trabalho não é equânime. Se eu fosse fazer uma figura do plano figurativo, a balança do capital tem um chumbo aqui na mão e ela, digamos assim, ela pesa, né, 10 quilos. E a balança do trabalho tem uma peninha aqui em cima, então é uma balança onde o peso está inteiramente do lado do capital. Tá certo? Como quando se pensa na relação individualizada capital e trabalho. E o home office, eu vou começar pelos aspectos nefastos. Ele, ao individualizar o trabalho, ele invisibiliza a classe trabalhadora, ele quebra o espaço coletivo, tá certo? Quebra a sociabilidade que existe no trabalho, porque todo o trabalho mais nefasto deles, de sociabilidade, você conversa com o colega, com a colega, você debate, quebra o espaço de organização coletiva dos sindicatos. É ali na vida cotidiana do trabalho que eu percebo, por que, como os trabalhadores dos aplicativos, por que eu estou recebendo menos se eu estou trabalhando mais? Por quê? Tá certo? E o home office, né, ele tem, digamos assim, intensificado, isso é muito importante, o sobretrabalho das mulheres. O trabalho duplicado feminino, e às vezes até triplicado, faz com que as trabalhadoras, no espaço da sua casa, tenham que conviver, né, com os filhos, com o marido, né, e, enfim, e isso torna a sua vida muito mais, digamos assim, nefasta, muito mais tensa. É como se o de bom no trabalho, tá certo? Eu esqueço e eu levo o que há de ruim do trabalho para dentro de casa. O que há de bom da casa, chegar no final da jornada e poder ir para casa e descansar, você elimina, porque a casa vira um inferno laborativo. Então, feminicídio, violência, né? Às vezes evidenciam-se os níveis de violência, por outras vezes, os níveis de violência têm diminuído na estatística, porque como é que uma mulher vai denunciar a violência se o marido está ali controlando, né? Ela sabe que se ele pegá-la tentando fazer um chamado de auxílio, ele pode matá-la. Então, os feminicídios aumentam. Há pesquisas mostrando que, nesse período de pandemia, as revistas receberam menos trabalho para publicação
das mulheres do que dos homens, né? E há um último ponto que é muito importante, né? Só para listar os mais centrais aqui. Quando eu vou para o espaço do home office, significa que eu tenho direitos, mas vai ser muito mais fácil eu desligar o modelo uberizado, tá? Viu? Inclusive, teve uma das colegas que perguntou a questão do trabalho uberizado, né? E ele é muito importante tratar aqui, foi a Larissa, porque o trabalho uberizado, Larissa, ele é um trabalho assalariado, com jornadas extenuantes, né? Intensa exploração do trabalho, quem controla, quem emprega é a plataforma, quem diz como vai trabalhar é a plataforma, quem define o preço que vai pagar é a plataforma, quem suspende punitivamente o trabalhador ou a trabalhadora é a plataforma, quem suspende definitivamente é a plataforma, ou seja, não existe autonomia. A autonomia é uma falácia. Eu reconheço, claro, até porque eu pesquiso isso, né? Estamos pesquisando, nós estamos com uma pesquisa profunda aqui sobre o trabalho uberizado, né? Ou o trabalho das plataformas do contexto da indústria 4.0. Aliás, o primeiro livro sai agora, resultado dessa pesquisa, sai agora em outubro, vai chamar-se Uberização do Trabalho, Indústria 4.0 e Trabalho Digital, né? É claro que nesse contexto, tá certo? É muito mais fácil para os capitais e para as empresas quebrarem o laço empregatício, porque você vai resistir como? No seu computador? Como é que se faz luta sindical pelo computador? Agora, é importante entender isto, né? Claro que algumas pessoas vão dizer, com razão, olha, eu trabalhando em casa, certo? Eu não preciso pegar o trânsito para ir para o meu trabalho. Eu posso me alimentar melhor, porque eu posso comer uma comida, digamos, mais saudável na minha casa. Saudável aí, entre aspas, dada a absolutamente correta formulação da Virgínia, que nós hoje comemos uma dose de agrotóxicos e de venenos que supera provavelmente o nível de vitaminas que nós absorvemos, tá certo? Dada a tragédia que estamos, né? Mas é muito importante dizer que no projeto de teletrabalho, ou no projeto de trabalho remoto, ou no projeto do home office, a individualização e a fratura e a fragmentação do trabalho quebram fortemente a organização sindical, a auto-organização coletiva e a consciência coletiva. Vital. Claro que nós sabemos que num contexto pandêmico, por que nós estamos usando o trabalho digital, então alguém pode perguntar, porque estamos no contexto de isolamento. É preciso reconhecer que, dadas as situações excepcionais, nós estamos fazendo, eu preferia estar fazendo esse debate com a Virgínia e algum dos sindicatos de alguma das nossas universidades que são afiliadas ao antes. Nós podemos estar fazendo uma coisa presencial. Por que não? Porque o contexto não nos permite, o contexto pandêmico. Mas é muito nefasto esse sentido. Acho que já deixei claro, eu sugiro um artigo que Vitor Filgueiras e eu publicamos na revista Ponto, Plataformas Digitais e Regulamentação do Trabalho, né? que também está no site da ABET. Lá nós listamos 11 pontos que eu não tenho condição de desenvolver aqui, que mostram claramente que, primeiro, a empresa de tecnologia, a empresa Uber, Cabify, 99, Amazon, todas essas que eu já citei, elas não são empresas de tecnologia. A Uber não vende tecnologia. A Uber Eats, a iFood, a Rappi, elas não vendem tecnologia. Esta é, digamos assim, é o invólucro místico e a manipulação. Segundo, elas não têm trabalhadores que trabalham quando eles querem. Claro, se eu não me conecto, eu não trabalho. Mas se eu conecto e eu sou bloqueado. Então é falso isso. E é o melhor dos mundos, porque ela chama quando ela quer, não chama quando ela não quer, bloqueia quando ela quer, lucra, extrai mais-valia. É a mental extração de mais-valia em todas as atividades de serviços que se comoditizaram e se mercadorizaram. Ou seja, nós estamos numa situação que é, de fato, o pior dos mundos. É preciso dizer, entretanto, e é o último comentário, né, que o contexto da pandemia não aconteceu nada parecido com isso, senão há 102 anos atrás, com a gripe espanhola de 1918. Tá? 2. Uma parte imensa do globo está se perguntando por que não tem saúde pública
para enfrentar esse debate, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na França, nem na Espanha, nem na Alemanha, nem na Grécia, com todas as diferenças que nós sabemos que são imensas entre esses países, né? Sempre importante lembrar que o mundo, né, o mundo do capital, o capitalismo é um mundo, digamos assim, desigual, mas combinado. Ele é desigual, mas ele é combinado. Daí as diferenciações e as, digamos assim, interconexões. Muito bem, isso significa, então, que nós estamos obrigados a reinventar um modo de vida. E eu estou de pleno acordo com o que a Virgínia indicou. Quais são as questões vitais do nosso tempo? Trabalho, a questão ambiental, a questão do gênero, a questão étnico-racial. Não é possível compreender a classe trabalhadora hoje sem perceber que a exploração negra sobre os negros é muito mais intensa, sobre a mulher negra é mais intensa ainda, sobre a mulher indígena é mais intensa do que da mulher branca, sobre a mulher imigrante. Estão morrendo muitos trabalhadores imigrantes que estão, tá certo, nos frigoríficos e estão morrendo. E eles se contaminam nos frigoríficos, que são imensos, são terrenos amplos, cercados, fechados, temperatura baixíssima, trabalham muito próximos um do outro e vão para suas casas onde há aglomeração, porque o trabalhador imigrante não tem recurso para pagar, eles moram em pequenos cômodos. Quer dizer, nós estamos obrigados a reinventar um novo modo de vida para além dos constrangimentos do capital. E isso é um desafio para os sindicatos, assim como tem sido enfrentado pelo movimento sindical. A completo, além disso, a luta negra, que é decisiva hoje, explodiu, né? Ganhou, como já disse a Virgínia, e há uma revolução feminista em curso, porque há um movimento que percebe claramente o desenho patriarcal dessa sociedade. E uma parte expressiva desse movimento feminista tem claro, tá certo? Tem claro que, ao mesmo tempo que tem patriarcado, tem interesse capitalista. Há um casamento nefasto entre patriarcalismo e capitalismo, que é preciso, digamos assim, detonar. E o movimento feminista tem dado elementos disso. Já falei um bocadinho demais, para dar uma segunda rodada, não sei se teremos tempo para isso. Tá? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Virgínia, então. Som, Virgínia, som. Está fechado. Eu estou tão acostumada com o controlador da plataforma abrir o meu som que eu já me desacostumei de eu mesma ter de pilotar aqui. Bom, mas eu vou retomar a pergunta da Larissa, porque eu vou complementar trazendo outros elementos para a gente pensar junto. A pergunta da Larissa é se o trabalhador uberizado pode ser considerado um trabalhador assalariado. Juridicamente, até aqui, não. Porém, do ponto de vista teórico da relação da subordinação do trabalho ao capital, ele é exatamente assalariado como qualquer outro trabalhador. E não é à toa que as lutas do capital no cenário internacional vêm agindo no sentido de precarizar e vulnerabilizar esses trabalhadores, simplesmente porque isso aumenta a concorrência entre os trabalhadores e barateia o custo da força de trabalho, mesmo que isso implique, o que o Ricardo já falou, uma superexploração brutal. Então, portanto, há algum tempo atrás, quando eu comecei a me interessar mais de perto exatamente por essa uberização, a minha pergunta era essa: esse é um trabalhador assalariado? E isso já está presente, inclusive, no Capital, quando Marx discute o trabalhador que recebe por peças e o trabalhador que recebe por mês, ou por semana, né, que tem um contrato de trabalho fechado. É exatamente trabalhador assalariado. O que vem acontecendo é que a subordinação do trabalhador ao capital vem sendo feita sem a mediação contratual, sem a mediação jurídica, e isso garante, repara, para que isso seja possível, as empresas exploradoras se asseguram de condições jurídicas da exploração, mas recusam o direito jurídico ao trabalhador.
Então, portanto, esse fenômeno, que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que historicamente nos habita na nossa própria Constituição Histórica. E eu cito o trabalho clássico e maravilhoso do Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, A Crítica da Razão Dualista, onde ele mostra como a industrialização no Brasil foi feita com uma parte de trabalhadores formais, com contratos, etc., e direitos, e uma extensíssima parte de trabalhadores que asseguravam redes de trabalho fundamentais para a expansão daquela industrialização, que, porém, não tinham nenhum direito. Lembro também que os trabalhadores rurais, no caso brasileiro, mas não só no Brasil, têm formas históricas de trabalho de subordinação ao proprietário, né, muito variadas e que, em muitos casos, são similares às que estão sendo implantadas agora, com as devidas ressalvas, estão sendo implantadas agora para trabalhadores urbanos. Então, o que nós temos de explicar não é apenas uma relação jurídica, nós temos de explicar uma relação social. E isso me leva para a segunda pergunta, que alguém perguntou sobre a financiarização, se isso não significaria, o Jefferson Araújo, se a tecnologia na educação não fortalece o capital financeiro no mundo. É bom ter claro que capital financeiro não é capital que faz capital. Capital não faz capital. Capital se apropria de riqueza pré-existente, quer ela seja riqueza natural, quer ela seja riqueza produzida, mas capital só se reproduz por exploração da força de trabalho. Não há capital que se reproduza sem esse link com a força de trabalho. O mais especulativo, do mais especulador, dos especuladores, em algum ponto tem uma conexão com extração de mais valor. E vale lembrar, quanto maior a centralização e concentração de capitais, portanto, quanto maior essa massa de capitais, condensada em poucas mãos, mas não são tão pouquinhas assim, quanto maior essa massa, mais importante é rebaixar as condições de vida dos trabalhadores para explorar mais e mais e mais massas de trabalhadores e explorar de maneira desigual essa massa de trabalhadores. Então, portanto, financiarização é igual ao aumento da precarização da vida social. Expansão do capitalismo é duas coisas para expandir essa relação social. É expropriação dos trabalhadores do campo, e nós descobrimos dramaticamente que essa expropriação, que continua até hoje, dos trabalhadores do campo, hoje, na atualidade, é também expropriação de trabalhadores urbanos sob inúmeras modalidades. Portanto, é formação, é aumento da massa de trabalhadores disponíveis para o capital. E, de outro lado, concentração e centralização. E o terceiro ponto, que a gente sabe desde o Lênin, na época do Lênin, era a fusão entre o capital industrial, que naquela época era praticamente o capital fabril, embora o Marx já tivesse alertado que não só o capital fabril era industrial, isso é, produtor de mais valor, mas que também outros setores poderiam ser produtores de mais valor. Mas na época do Lênin era fundamentalmente o capital industrial fabril, o produtor de valor, e a união íntima que ele fala entre o capital fabril e os proprietários, né, de capital fabril e os proprietários do capital bancário. No pós-1950, ainda acelerado de lá para cá, o que acontece é uma fusão pornográfica. A centralização e concentração de capitais não tem precedente e, portanto, o que a gente vai assistir é que algumas empresas proprietárias são proprietárias de atividades das mais diversas formas, de banco a alimento, passando por terra, passando por mineração, passando por educação, e todas essas áreas são áreas de produção de valor. Acho que essa é uma questão fundamental que a gente não pode esquecer. Nós, professores, temos de ter claro que capitalismo, capital, é uma relação social. É uma relação social perversa, porque é uma relação que permanentemente promove crises
E o custo dessas crises é colocado nas costas das massas populares e das massas de trabalhadores. O Gunther fez uma pergunta que é sobre o investimento ideológico das empresas e imprensa burguesa, para que esses trabalhadores não se vejam como trabalhadores. Eu vou até responder, mas há uns 20 dias atrás, a Deutsche Welle, aquele jornal alemão, fez uma matéria bem interessante e entrevistou alguns desses trabalhadores de aplicativos. E eu vou ler aqui a resposta de um deles, que se chama Amorim. O sistema de pontuação, que é utilizado por essas empresas para dar mais ou menos trabalho para alguns, então elas fazem um sistema de pontos. Então, ele diz: o sistema de pontuação viola a ideia de autonomia dos entregadores, porque controla de maneira forçada o seu engajamento com os aplicativos. As empresas não nos deixam ser autônomos de verdade. Não podemos escolher entregas e nem quando trabalhar. Elas dão o preço de tudo, escolhem quem vai trabalhar e quem bloquear. Elas simplesmente bloqueiam o trabalhador sem qualquer justificativa. Então, ele reconhece, ele sabe na pele. Então, repara, discurso ideológico precisa pegar alguma parte do real e meio que alterar isso aí para apresentar essa parte do real como se fosse todo o real. Então, a ideia do empreendedor ou do empreendedorismo é que o sujeito é autônomo, não tem mais patrão, ele vai trabalhar na hora que quiser, etc. Mas, como esse trabalho continua a ser trabalho assalariado, continua a ser subordinação do trabalho ao capital, só que sem a mediação contratual, isso aí significa que, na sua vivência concreta, esses trabalhadores vão experimentar claramente os limites dessa propaganda enganosa, claramente. Por outro lado, entretanto, é verdade que esses trabalhadores que trabalham por aplicativo nas mais diversas áreas, eles estão em plena concorrência e eles respondem também a um horror dos trabalhadores de viver com patrão. É verdade. E a maioria deles, se você perguntar, eles dizem: não quero mais ter patrão. O rótulo de empreendedor não quer dizer aquilo que as empresas dizem, porque as empresas até fazem propaganda disso. Né? Você não quer mais ter patrão, venha ser seu próprio patrão. E eles vão descobrir que, primeiro, eles não são... eles não ficam sem patrão, e dois, eles não são patrões dele mesmo. Eles não têm autonomia. Mas é muito importante que a gente entenda que esse impulso de não ter patrão é fundamental. Ele é essencial para as nossas lutas. Ele não é irrelevante. E por isso que eu estou dizendo, eu fiz uma pequena provocação, o que esses trabalhadores de aplicativo têm a nos ensinar como conjunto da classe trabalhadora. Eles já são quase a metade dos trabalhadores no Brasil. Possivelmente, nesse processo de demissões massivas em função da pandemia, cuja encaminhamento é o pior possível por um governo proto-fascista, eles serão mais do que isso, talvez sejam metade. Eu não sei, o Ricardo tem essas estatísticas melhores. Portanto, a construção de formas associativas desses trabalhadores é fundamental. Esse aprendizado que nós estamos fazendo, de manter nosso contato sob a pandemia, à distância, a descoberta de que uma parte dessas plataformas que a gente usa está roubando os nossos dados, a exigência de que a gente descubra as plataformas livres, e a palavra livre, lembrem-se, mudou de significado. A palavra livre agora quer dizer livre de propriedade. E isso é alguma coisa bastante importante que a gente vai ter de enfrentar agora, porque os equipamentos, e essa é a última questão, os equipamentos que estão sendo colocados para os trabalhadores, para os professores do ensino
fundamental, médio e ensino superior, é dinheiro entregue na mão das grandes empresas de aplicativo, de chip, de telefonia, etc., sem contar que eles estão capturando os nossos dados. É algo, e só por último, há pouco tempo saiu uma matéria muito interessante sobre a educação dos trabalhadores top de linha, né, dos informáticos do Vale do Silício. E eles diziam o seguinte: nas escolas dos nossos filhos não tem celular, não tem tablet, não tem computador. Nós precisamos que nossos filhos aprendam a pensar. Então, pensem 10 vezes a cada vez que imaginarem que um aplicativo pode substituir aprender a pensar. Muito bom, Virgínia, Ricardo. Então, vamos tentar fazer mais uma rodada e aí vocês já se despedem, pode ser? Dá para a gente fazer mais uma rodadinha? Sem explorar muito mais vocês? Então, queria ler alguns comentários, também algumas perguntas, né? A Luciane Soares, ela vai falar: para muitos colegas de trabalho, tudo é simples, basta transferir os conteúdos para o mundo virtual. Não são convencidos sobre esses argumentos, ideologicamente tomados pelo desejo voluntarista, que acho que dialoga com como diz o professor Ricardo, os trabalhadores uberizados são os empreendedores deles mesmos, né? Essa ideia do empreendedorismo também dominou um pouco a nossa categoria, essa ideia de que nós somos intelectuais, né? E que nós não somos classe trabalhadora. Então, acho que a gente, mais uma vez, quando a Virgínia nos questiona o que a gente tem que aprender, acho que a primeira coisa é aprender que a gente está inserido nessa relação social do trabalho, que nós somos trabalhadores, né? E que essas transformações do mundo do trabalho também se dão na educação, né? Então, isso é um desafio para nós. A Amanda, ela vai falar que é visível a divisão social do trabalho entre os trabalhadores da educação. Enquanto uns organizam, os outros elaboram materiais, apostila. Podemos dizer o que seria o trabalho abstrato para Marx? Ela pergunta. O Marcelo Valina vai falar que o ensino à distância, como foi feito na universidade pública, através de bolsas e com poucos concursos, não foi o início desse processo de precarização com perda de direitos? Né? A Renata Coelho faz uma pergunta, né? O Ministério da Saúde, ela é do Ministério da Saúde, professora substituta da UF, como o trabalho no mundo digital gera uma superexploração do próprio trabalho, da forma a extrair mais-valia absoluta. O Ricardo vai falar que um dos maiores problemas dos indicadores ligados dos sindicatos ligados aos trabalhadores da educação é a disseminação da ideologia gerencial entre seus membros, né? Às vezes parece que, como o patrão está longe, né? Os próprios colegas se tornam os nossos capatazes, né? Pouco isso que a gente está vivendo nas universidades públicas hoje, no processo de imposição do ensino remoto, do trabalho remoto, que está sendo feito de forma absolutamente aligerada, sem diálogo com a comunidade acadêmica e, na maior parte das universidades, imposta pelos gestores, né? O Cláudio Ribeiro vai colocar... está perguntando, vocês consideram o agravamento da crise acelerada pela pandemia, deslocada, ou o eixo de dominação imperialista dos Estados Unidos para uma China de maneira mais intensa? Uma instabilidade entre potências alteraria as formas de pressão da intensificação laboral na periferia? Então, né, as tensões entre Estados Unidos e China podem intensificar a pressão sobre nós, a periferia, né? O Jefferson Araújo vai falar: uma tecnologia da educação não fortalece o capital financeiro no mundo? Como a educação pode ser transformada em um ensino à distância sobre meios digitais de distribuição tecnológica? E acho que aí também tem um debate que a gente vem tentando instigar, que é a forma como as nossas instituições de ensino estão se inserindo nesse mundo digital, absolutamente subordinadas às grandes plataformas, né, aos grandes conglomerados, sem fazer o debate da produção da tecnologia pública e livre, né? Essa também não seria uma forma de apropriação do fundo público? Imagina todo o conjunto do serviço público subordinado aos grandes conglomerados de tecnologia, né? A Maria Isabel vai ressaltar o aspecto das mulheres, né, que nós estamos trabalhando muito mais, né? Certamente, para a vida das mulheres, vai ter muito mais
impacto essa realidade, né? A Rosineide Freitas vai falar que esses discursos são muito importantes e vão dando as dimensões da exploração do trabalho nos corpos pretos e femininos e imigrantes, né? O Luciano Queiroz, vou terminar com essa, eu gostaria que os professores comentassem sobre uma alternativa que são as cooperativas que estão sendo defendidas pelo movimento dos entregadores antifascistas, né? Acho que Virgínia e Ricardo, Virgínia, quando coloca os 5 pontos e que traz a questão racial, de gênero, ambiental, essas dimensões que, de alguma maneira, uma parte da esquerda está incorporando mais recentemente, né? Essa é uma luta que, de alguma maneira, foi incorporada e foi um desafio para a esquerda, também foi um desafio no movimento sindical, fazer o debate de gênero, fazer o debate racial, entender que essa classe trabalhadora não pode ser destituída desse sentido, que é estruturante, inclusive, na periferia do capitalismo, que é estruturante na forma como o capitalismo se organiza no Brasil, né? Então, acho que isso é um desafio, é muito bom ver os intelectuais que contribuem incorporando essas dimensões, né? Que, às vezes, a gente avalia que foram tardiamente incorporados na nossa estrutura. O nosso Sindicato Nacional, por exemplo, vai ter pela primeira vez uma direção paritária na próxima eleição. E é um sindicato que já vai fazer 40 anos. Então, isso parece que é menor, mas não é, né? Então, passo para vocês outra vez. Quem quer começar? E aí vocês já se despeçam, já falem o que der para falar, né? Que a gente sabe que não dá para falar tudo. Começou. Então, vai lá, Ricardo. Você quer que a Virgínia comece? Você está com o microfone desligado, não estou escutando. Já abri. Posso Então, ser eu, Ricardo? Ricardo, não estou te ouvindo. Desculpa, eu estava no microfone aqui desligado. Né? Virgínia, vamos dividir um pouco, são muitas questões, né? E aí a gente tenta responder dividindo um pouco. Eu vou primeiro aproveitar e lembrar aqui que, digamos assim, a coisa mais importante que nós estamos vendo nesta pandemia, para além do trágico que ela traz, né? Vamos chegar a 90 mil mortos, provavelmente amanhã, né? Enfim, no mundo esse contingente é muito maior, e claro, quão mais destrutivo, neofascista ou protofascista são os governos, Estados Unidos, Brasil e outros, maior é o vilipêndio da, digamos assim, da pandemia, né? Mas é muito importante, quem ainda não assistiu, se puder assistir o maravilhoso filme do Ken Loach, o último deles, porque o Ken Loach é um gênio do cinema, do drama social, né? E o filme chama Yes, We Missed You. Eu acho que na tradução não, na adaptação do título para o Brasil, é alguma coisa assim como Você Não Estava Aqui. O primeiro diálogo, eu só vou contar o primeiro, né? Começa assim, um trabalhador que chegou à conclusão que agora ele quer ser patrão de si mesmo, ele quer ser dono do seu próprio negócio. Ele vai para uma empresa e ele começa a conversar com digamos assim, o chefe desta empresa de entrega de mercadorias. E num determinado momento ela fala, eu vim aqui trabalhar para vocês. O patrão diz, não, você não veio trabalhar para a gente, você é nosso parceiro. Aqui eu trabalho, você trabalha, todo mundo é trabalhador autônomo. Você quer ser autônomo? Aí o trabalhador disse, é o que eu sonho há séculos, né? Ou seja, ele tem uma vida, metaforicamente falando, né? Uma vida que durou séculos, e ele há séculos sonha isso. Bom, o que acontece com ele e com a família, vocês vão ver no filme. Essa é a tragédia do trabalho uberizado. A segunda coisa é a pergunta que a Virgínia fez, que é muito interessante. O que esses trabalhadores dos aplicativos têm para nos ensinar? Eles podem nos ensinar o seguinte, olha, os uberizados hoje seremos nós amanhã. Tá? Eu vou repetir, os uberizados hoje seremos nós amanhã. Nós quem? Nós, professores, nós, médicos,
médicas, nós, enfermeiros, enfermeiras, professores, professoras, nós, arquitetos, arquitetas, nós, advogados, nós, metalúrgicos, metalúrgicas, nós, trabalhadores, trabalhadoras do care, dos cuidados, nós, trabalhadoras domésticas, é isto. Se eu quiser chamar aqui uma trabalhadora doméstica para limpar a minha casa, eu telefono para uma plataforma hoje, amanhã ela vai estar trabalhando aqui, eu vou pagar por hora, tá certo? 1 hora tanto, 2 horas tanto, só que eu pago para o aplicativo, que explora a força de trabalho. Isso é extração de mais-valia. É muito importante, né? Eu tentei tratar disso no meu livro Privilégio da Servidão. O Marx é categórico nisso no volume 2 do Capital. Tá certo? Algumas atividades, isto no século XIX, algumas atividades, tá certo? No processo de circulação e de serviços, né, são geradoras de mais-valia. O que acontece do século XIX para o século XXI é que os serviços se privatizaram inteiro, passaram a ser quase, né, ou em grande quantidade, geradores de lucro e de mais-valia. O Galo tem uma frase, num debate, já fizemos várias juntos, lives, ele diz assim, num dado momento, se vocês, trabalhadores, entregam força de trabalho, então vocês são entregadores. O Galo disse, e eu debatendo com ele, disse, olha como vai ficar bacana. Eu vou complementar agora a sua frase. E se os entregadores vendem a sua força de trabalho, os entregadores também são trabalhadores. Aí é o chave. Aí é a chave. Né? E como é que nós vamos conseguir juntar polos diferenciados, heterogêneos, que compreendem isso que eu venho chamando a classe que vive do trabalho, na sua nova morfologia, com diferenciações de gênero, de raça, de etnia, tá certo? Mas partes imprescindíveis do compósito, né, que é a classe trabalhadora. O Florestan Fernandes gostava de falar o compósito e o heterogêneo. Eu lembro aqui o Florestan e aproveito para fazer uma saudação ao meu querido mestre, amigo, que já se foi e que nesta semana, na quarta-feira da semana passada, né, completou 100 anos do seu nascimento. O Florestan foi grande, foi um estudioso da sociologia brasileira, estudioso da brutalidade às comunidades indígenas, estudioso, tá certo, digamos assim, do vilipêndio contra os negros e as negras, ou foi um crítico áspero da ditadura enquanto autocracia, da contra-revolução preventiva que as burguesias usam contra os movimentos operários e sociais. Fica essa lembrança aqui ao nosso querido Florestan. A segunda questão que eu achei importante, não é que as cooperativas elas começam a se desenvolver, porque uma alternativa que o trabalhador tem nesse trabalho de entregador das plataformas, né, ou, aspas, latos, utilizados aqui no sentido não só daquele que trabalha com automóvel, mas com a moto, com a bicicleta, em alguns casos até com patim ou andando a pé, mas a grande prevalência são automóveis, no caso do Uber, e no caso do iFood, Rappi, Uber Eats, etc., são as motos, né? Muito bem. O que acontece com relação a esse contingente? A alternativa que eles têm é sair da plataforma e voltar a ser terceirizados, né? Como eram antes os motoqueiros, tá certo? Ou, veja, nós vamos ter que jogar toda essa nossa energia, né, para que eles tenham o direito que as mulheres trabalhadoras domésticas conquistaram em 2012 e 2013. Foi uma luta de séculos para conseguir, para que as empregadas trabalhadoras domésticas tivessem o reconhecimento, a chamada PEC das domésticas. Foi uma luta histórica dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras rurais, para terem direitos à CLT, porque em 43 a CLT excluía os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Então, é imprescindível essa luta. Então, para concluir, se há uma heterogeneização, né, que configura a classe trabalhadora brasileira, né, por muitos sentidos, pelo que nós estamos falando aqui, inclusive por atividades diferenciadas, há um elemento de homogeneização. E esse elemento de homogeneização é dado pela precarização
estrutural que atinge a totalidade da classe trabalhadora brasileira. Do mais qualificado, que de repente a profissão dele desaparece, ele cai e vai para o desemprego aberto, até o menos qualificado. Todos sofremos esse processo de precarização. Nós estamos vendo no trabalho docente, né, das universidades privadas, é brutal, é um proletariado docente que tem que dar aulas que nem loucos e agora está sendo expulso pelo ensino à distância, e no caso das universidades, as formas de precarização, como algumas das questões já que nos fizeram aqui, vem mostrando há muito tempo que a universidade pública vem, tá certo, sendo precarizada por... Se você estrangula na parte financeira, você abre o caminho para precarização. Eu queria, pelo menos, comentar essas 2, 3 questões, tá certo? Deixo para a Virgínia, acho muito importante, né, a discussão da China e dos Estados Unidos, mas se eu for avançar aqui, perderia um tempo grande, e eu acho que a Virgínia vai tratar desse ponto, que ela é um tema central das pesquisas que ela vem fazendo. Foi uma satisfação, Evelyn, participar desse debate do Andes, né? O Andes é o nosso sindicato, o Andes tem que fazer todo o esforço para avançar nesse desenho de quem é esta classe trabalhadora docente do ensino privado, das federais, das estaduais, do ensino público, das federais, das estaduais, também das faculdades privadas, o mais possível compreender esse desenho, né? E o Andes, como sempre foi sua proposta, tem que avançar na proposta de um sindicalismo de classe e de base, porque nós estamos desafiados a enfrentar as questões vitais. Um comentário final, alguém perguntou, mas, professor, num contexto de precarização, como é que nós vamos ser os movimentos sociais? Eu não tive tempo para expor isso aqui, né? Teria que expor um pouquinho mais. O que eu quero dizer assim é o seguinte: nós não podemos ser uma estrutura férrea, verticalizada, institucionalizada, e nós temos que enfrentar as questões vitais. É isso que os movimentos sociais vêm fazendo. As comunidades indígenas, tá certo? Vem fazendo isso, a luta dos movimentos negros vem fazendo isso, tá certo? A luta do MTST é por teto, a do MST é por terra, nós temos que buscar essas questões vitais. E como a Virgínia e eu já pudemos elencar, nós temos pelo menos 4 ou 5 questões vitais. A lista que a Virgínia nos apresentou, que eu também desenvolvo um pouco nesse livrinho, eu acrescento um ponto que as esquerdas estão nos devendo coragem para fazer. Nós temos que começar a discutir formas alternativas de propriedade. Nós temos medo de discutir o caráter sacro e intocável da propriedade privada como se ela fosse uma lei divina. Não é uma lei divina, e se fosse lei divina, tem um problema. Se fosse, não é. E os que não são seguidores de nenhuma ordem divina? Tá certo? Então, nós temos que discutir um novo modo de vida e temos que ter abertura, coragem e radicalidade para discutir essas questões. Quero dizer do prazer de estar aqui com a Virgínia, com a Evelyn, e agradecer, tá certo? A Rosilene, ao Jonathan, todos os e as trabalhadores e trabalhadoras que fizeram a estrutura, porque o mundo digital, ele não cria nada se não tiver força humana, tá certo? Dando vivacidade a ele. O mundo digital é nada sem humano. Isto vale para esta live, tá certo? Para o trabalho que elas estão fazendo, como vale para a produção social do nosso tempo. Um abraço a todos e todas, foi um prazer, e todos que nos assistiram, né? Todos e todas que tiveram paciência de nos acompanhar até agora. Um abraço. Obrigada, Ricardo. Vamos com você, Virgínia. Abre o microfone. Já está aberto, dessa vez eu deixei aberto, que era para não estava dando problema de eco, é melhor deixar aberto, é mais tranquilo. Bom, eu vou passar muito rapidamente pela pergunta sobre a questão da China e Estados Unidos, porque nós não temos, né? Essa resposta não está dada. A China conseguiu conter a pandemia de maneira muito mais consistente, muito mais coerente, ou está conseguindo, né? Porque a pandemia está em curso no mundo, do que os Estados Unidos. E a gente está vendo, nesse processo de pandemia, a resposta do Donald Trump de desqualificar a pandemia, de desconsiderar a importância, etc., o custo humano,
e o custo social e, evidentemente, o custo econômico que isso teve. E nós estamos assistindo à emergência de uma extrema-direita supremacista norte-americana e de uma direita proto-fascista no Brasil, que vem coligadas com a dificuldade de conter e controlar massas crescentes de trabalhadores, que são exatamente trabalhadores difusos, trabalhadores dispersos. E essa não é uma questão menor. Portanto, daí a importância da gente pensar junto com os trabalhadores precarizados dos mais diversos tipos de aplicativos, etc. A gente precisa pensar junto, porque nós precisamos enfrentar o capital juntos. E sabendo o que o Ricardo já disse, eu já disse, que o futuro daqueles que têm direitos, se acharem que seus direitos estão garantidos e ficarem em casa, é ficar sem direitos. Então, portanto, é o futuro da uberização geral. Então, essa certamente desloca a capacidade da resposta econômica da China com relação aos Estados Unidos, mas não altera a correlação militar, e nós não temos ideia de como essas tensões vão ser encaminhadas no cenário internacional. As tensões estão abertas há pelo menos 2 anos. Elas são abertas, e a tensão entre elas é claro que aumenta a pressão sobre os trabalhadores dos demais países, em especial nas periferias. Isso aí é evidente, porque isso significa que, de alguma forma, essas potências precisam proteger, de alguma maneira, os seus trabalhadores, porque é a base de enfrentamentos militares, e isso se faz, muitas vezes, a custo da exploração brutal de outros. O que é importante saber é que a gente hoje não tem um horizonte claro para essa questão. Eu queria trazer mais um ponto da Renata Coelho, que trabalha no Ministério da Saúde e é professora substituta da UF. Ela pergunta como o trabalho no mundo digital gera uma superexploração de forma a extrair mais-valia absoluta. O trabalho digital extrai mais-valia absoluta e extrai também relativa. Extrai mais-valia absoluta pelo aumento da jornada de trabalho, o que é mais ou menos automático, mas à medida que, exatamente para controlar essa força de trabalho, e foi onde eu comecei minha fala lá, na divisão de tarefas, no volume de gestos que tem de ser feito até para responder o aplicativo, os professores da educação privada já estão vendo o que é o contato via WhatsApp com os seus alunos, que é um contato que é intermitente, mas cuja velocidade de resposta tem de ser muito elevada, o que significa que as jornadas se intensificam, se ampliam, mas também os gestos se intensificam, também a atividade se intensifica, e possivelmente as próximas gerações de celulares já virão equipadas, e não é à toa que está vindo a 5G, já virão equipadas de meios de controle de processos de trabalho, ou de possibilidades de controle ainda mais agudas, exigindo respostas ainda mais performáticas. Agora, uma coisa que é interessante é que há um deslocamento do custo para o capital, um deslocamento do custo do meio de trabalho do próprio capital para o trabalhador. Esse, por exemplo, no Uber ou na bicicleta, é o trabalhador que tem de garantir que a bicicleta esteja lá e que o carro esteja lá. Quer ele alugue a bicicleta, quer ele alugue o automóvel, etc. É bom lembrar que nem carro nem bicicleta são capital. As coisas não são capital, as coisas se tornam capital numa relação social. Então, portanto, o carro é valor de uso na mão do trabalhador uberizado o tempo inteiro que esse trabalhador usa o carro como meio de transporte. Quando esse trabalhador conecta o aplicativo com a Uber, nesse momento, o seu carro, o valor de uso para ele,
se converte em capital. Mas para quem mesmo? Para a Uber, e não para o trabalhador. Portanto, nós temos aí formas que são ainda mais complexas de deslocamento e de apropriação dos recursos sociais em direção ao capital, que é alguma coisa de fundamental para entender o que está acontecendo. E o Ricardo tem razão, a discussão sobre a propriedade é fundamental, porque significa que os trabalhadores estão sendo expropriados dos valores de uso a partir dos quais conseguem vender a sua força de trabalho. E que essa expropriação vai sendo, porque o desgaste desses automóveis, etc., vai alijando esses trabalhadores e trazendo outros com um carro mais fresco, um carro mais novo e com mais condições de uso no mercado. A discussão sobre a propriedade quer dizer o seguinte: a única propriedade que conta no tempo contemporâneo é a propriedade do capital, e essa propriedade significa o quê? Significa a capacidade de extrair mais valor. É essa propriedade que conta. Todas as demais não interessam. E não interessa, sobretudo, aquelas propriedades que são de todos, ou aquelas propriedades que se massificaram na vida social, como o celular, que vira capital para a empresa, mas para o trabalhador é valor de uso, é meio de trabalho, mas não é capital, ou o automóvel, ou a bicicleta, ou o patinete, ou o tênis, se ele estiver caminhando, e recomendo que vejam o filme do Ken Loach, porque é uma situação, a expropriação é constante nesse meio, e a expropriação está incidida sobre a massa de trabalhadores. Essa discussão é central. Eu não vou me estender muito, a gente já foi muito longe no debate. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Repito que o desafio do sindicato não é só do sindicato, o desafio é nosso. Nós, docentes, a gente vai ter de enfrentar fascismo, pandemia e essa nova morfologia da classe trabalhadora que nos integra. Não estamos fora disso. Não imaginem que nós somos intelectuais. Nós temos barriga, nós temos casa, nós temos filhos, nós temos que enfrentar as condições de pandemia com seguros privados, o que é uma vergonha. Nós deveríamos estar todos no SUS, naquilo que deveria ser uma construção coletiva e pública. Assim como o capital avança na educação superior e na educação média e básica, o capital avança na saúde pública. A primeira, talvez, das nossas lutas é que recurso público só pode ir para a educação e para a saúde públicas. A segunda e fundamental luta é que educação e saúde públicas não são propriedade dos trabalhadores da educação nem da saúde. São propriedade da população trabalhadora. É a essa população trabalhadora que a gente tem de responder, e que a gente tem de responder na sala de aula, no ambulatório e na sala de cirurgia. E se a gente perder isso de vista, não haverá professor público e pesquisador para adiante se isso se perder. Por favor, estamos diante de uma situação dramática. Temos de enfrentar com as armas que temos, mas temos todos, nós, professores, temos de empurrar o nosso sindicato, e não o sindicato nos empurrar. Nós precisamos disso. Desculpem a exaltação, mas a situação é muito dramática mesmo, e eu encerro por aqui, dizendo a minha felicidade de estar aqui com César, com Eblin, com o Ricardo, e de estar aqui nessa casa que é a nossa casa, que é o Andes. Nossa,
Super agradecer a vocês. Primeiro, agradecer a todo mundo que ficou aí até agora. O pessoal estava aqui falando comigo. Nossa, essa foi a live mais longa que a gente teve, mas também, estando com vocês, não podia ser diferente, né? Então, agradecer a todo mundo que participou até agora. Super agradecer a Virgínia, ao Ricardo, a Rosilane, ao César, a todo mundo que está aí ajudando a gente a construir esse espaço, né? Acho que vocês trouxeram muitas reflexões para nós e muitas provocações. E Virgínia fala uma coisa que a gente enfrenta muito no dia a dia, que é alguns questionamentos: por que esse sindicato fala de tudo? Porque ou a gente fala de tudo que atinge a classe trabalhadora, ou a gente não vai falar da gente, né? Porque nós somos classe. Ou a gente não vai conseguir defender o projeto de universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, e agora, mais do que nunca, antirracista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica, antimachista, né? Então, é essa universidade que a gente defende. Então, por isso a gente fala dos indígenas, por isso a gente fala dos quilombolas, porque a luta desses segmentos tem que ser a luta do conjunto da classe, né? Então, que a gente possa contribuir um pouquinho aí para o processo de reestruturação, de reorganização da classe trabalhadora, e certamente as reflexões de vocês são fundamentais para nos ajudar nesse processo. Muito obrigada, gratidão imensa a vocês pela disponibilidade de vocês. Obrigada, pessoal. Na próxima terça-feira, outra live do Antes. Obrigadão, gente. Obrigado, Tchau, abraço a todos, a todas. Nossas lutas continuam, tá bom? E claro, tchau, Bolsonaro, fora Bolsonaro. Que não, fora Bolsonaro. Também não dá mais. Também não dá mais. Tchau, tchau. Tchau.